A presidente afastada foi recebida com flores na entrada do Senado. Dilma Rousseff chegou acompanhada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os convidados da defesa e da acusação assistiram ao depoimento na galeria do Senado. Entre os apoiadores da presidente, ex-ministros e o compositor Chico Buarque de Holanda. Dilma se defendeu por 45 minutos e, ao final, fez um apelo aos senadores. Não aceitem um golpe que, em vez de solucionar, agravará a crise brasileira. Peço que façam justiça a uma presidente honesta, que jamais cometeu qualquer ato ilegal na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu. Senadores aplaudiram a presidente e a sessão foi suspensa. Silêncio. Silêncio. À tarde, um dos embates mais esperados do dia, entre Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves, candidato derrotado nas eleições de 2014. Aécio lembrou que as contas de campanha de Dilma são investigadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por suspeita de irregularidades e afirmou que Dilma venceu a disputa porque mentiu ao país sobre a situação da economia. Não é desonra alguma perder eleições, sobretudo quando se defende ideias e se cumpre a lei. Eu não diria o mesmo de quando se vence as eleições, faltando com a verdade e cometendo ilegalidades. Dilma rebateu. Disse que o governo dela foi alvo de sucessivas tentativas de desestabilização. Culpou a falta de cooperação do Congresso na aprovação do ajuste fiscal e a crise política, acentuada após a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados. Não houve aprovação de nenhuma medida de fevereiro até o dia 2 dias antes da minha saída. Se isso não é um dos maiores boicotes que se tem notícia na história do Brasil, eu não sei o que é. A presidente voltou a afirmar que não cometeu crime de responsabilidade. Ao longo da história, há muitos processos que respeitaram o rito constitucional e que condenaram inocentes. Não será a primeira vez na história, não só do Brasil como do mundo. Se há tantos crimes, tantos outros crimes, por que eles não estão na denúncia? Se há tantos crimes, senador, onde eles estão? Por que se recorre a 3 decretos e a um plano safra de subsídio? Senadores a favor do impeachment reclamaram que Dilma não respondeu às perguntas feitas. Tem um script pronto, tanto faz se perguntar sobre pedalada fiscal, sobre decretos, que a resposta é a mesma. Parlamentares contra o impeachment denunciaram a existência de um golpe e classificaram o julgamento de Dilma Rousseff como um tribunal de exceção. Eu acuso Eduardo Cunha e Michel Temer de liderarem uma conspiração parlamentar contra o seu mandato, a partir do dia em que o PT decidiu votar pela cassação de Cunha. Eu acuso as elites dominantes, a burguesia brasileira, que está por trás de tudo isso e que nunca tiveram um compromisso verdadeiro com a democracia. À noite, ainda havia 24 inscritos para questionar Dilma Rousseff. As chamadas pedaladas, os decretos de crédito suplementares ou financiamento da dívida por bancos públicos em 2015, prática que se estendeu por anos dos governos petistas, são apenas a ponta do iceberg, aquilo que surge acima da superfície. Vossa Excelência está respondendo aqui por supostos crimes de responsabilidade que lhe foram imputados, mas que foram praticados por 17 governadores de Estado e mais de um presidente da República. Só a senhora está sendo objeto de um julgamento. A presidente afastada explicou como pretende retomar o governo caso seja absolvida. Falou da proposta de realizar um plebiscito sobre novas eleições. Eu acredito que a recomposição do pacto político no Brasil passa pelas eleições diretas. Só o povo pode consertar os equívocos e os erros
cometidos ao longo desse processo. Nesta terça-feira começa a fase de discussão entre a acusação e a defesa. Cada lado terá 1h30 para se manifestar. Em seguida, os senadores poderão discursar por até 10 minutos cada um. Somente depois é que será aberta a votação que vai decidir se Dilma Rousseff será afastada definitivamente do cargo ou se volta ao Palácio do Planalto. A sessão tem a possibilidade de durar até a madrugada do dia seguinte.